Olá, o programa Diário de Oração, aqui pela Rede Século XXI, sempre levando até você com uma proposta nossa, a Palavra de Deus. A Palavra de Deus que sempre motiva e dá a cada um de nós a possibilidade de olhar sempre, tanto as pessoas como o próprio Deus, de uma maneira bem diferente. E claro, para a gente refletir sobre isso, a gente sempre traz algumas passagens, algumas situações, algumas citações bíblicas que nos falam do próprio Cristo. Não que isso seja uma geral, mas normalmente a gente trabalha a partir destes momentos entre Jesus e as pessoas. E, de uma maneira especial, esses relacionamentos que Jesus tem, né, em relação ou com as pessoas. Hoje, eu gostaria de trazer a reflexão das bodas de Caná, porque é uma citação muito conhecida nossa, uma passagem muito conhecida de todos nós, mas no que se refere ao seu encontro e o seu relacionamento, melhor dizendo, com sua mãe Maria. É claro que aqui a gente podia trabalhar e nortear a reflexão e a motivação sobre vários aspectos, né? O encontro, o relacionamento, melhor dizendo, o relacionamento de Jesus com aquelas pessoas que estavam servindo, o relacionamento dele com os anfitriões, melhor dizendo, desculpem, da casa, e também o seu relacionamento com aquelas pessoas que estavam mais próximas, no caso os discípulos. Mas eu gostaria de trazer este relacionamento com a mãe dele. E aí a gente poderia pensar assim, nossa, mas tem tanta coisa, tantos momentos que são muito importantes em relação a esse encontro de Jesus com Maria, sua mãe. E de fato. Mas eu escolhi esse pelo seguinte. Primeiro, foi o primeiro milagre que Jesus realizou. E que foi assim a porta de entrada para que as pessoas de fato percebessem quem era ele. E a quem ele se dirigia nesses momentos mais complicados e mais difíceis. Então o que é importante de tudo isso? É a gente perceber assim, Maria estava atenta às realidades, ou melhor, à realidade daquele lugar. E a realidade daquele lugar exigia uma participação mais precisa do próprio Cristo. É claro que a gente tenta florear um pouco mais a questão aqui para dizer assim, dá-se a impressão de que, como Jesus era um iniciante nesse sentido, Maria teve que chegar e dizer assim, olha, o caminho é por aqui. É claro que não é esta a intenção nossa e colocar isso como reflexão, porque a gente não pode traduzir e mudar a palavra de Deus dessa maneira. Nem na nossa teologia e nem naquilo que é exegese, ou seja, o estudo da palavra, nos compete. Mas para dizer assim, Jesus tinha estreitamente esse relacionamento com Maria a ponto de perceber, né, de fato, junto com ela, qual era a necessidade daquele tempo. É como se um estivesse na situação do outro. Maria percebendo uma situação e intercedendo ao seu filho, como ela faz até hoje, por todas aquelas pessoas que estavam na festa. Porque senão a festa seria um vexame. Naquele tempo era improvável, impossível que as pessoas estivessem numa festa e que não se tivesse vinho. Seria e era muito complicado. No entanto, Maria vai em socorro daquelas pessoas. E por causa do seu relacionamento de intimidade com o seu filho, ela consegue, percebendo e fazer com que Jesus perceba também aquela realidade. E aí a gente, por causa disso, a gente entende assim, como é bom a gente viver nestes momentos da nossa oração pessoal, isso acontece comigo, com você, de perceber que naquele instante eu estou vivendo e participando de uma graça muito bonita, por causa da minha intimidade total e plena com o próprio Cristo. Isso é fundamental. Eu não estou dizendo que o fato de termos um relacionamento de mais intimidade e profundidade com Cristo, eu e você, que a gente vai ter privilégios em relação a isso, a graças que nós queiramos, as coisas que nós pedimos. Não, mas nós teremos um discernimento maior. Isso sem dúvida, um discernimento maior em relação aos acontecimentos que se sucedem na nossa vida. Um discernimento maior não só para percebê-los, mas também para resolvê-los, ou pelo menos ter uma iniciativa de resolvê-los. Intimidade com Jesus é isso, é você estar aberto às coisas que acontecem e que, melhor dizendo, podem acontecer na sua vida e você ficar pleno disso, ao ponto de todas as outras coisas que estão ao seu redor não te trazerem tanta preocupação, mas te trazerem uma vontade de resolvê-las. E aí a gente começa a entender que Jesus, nessa intimidade com Maria, ele aponta outros caminhos, né, de verdade, dizendo às outras pessoas, olha, às vezes nós não temos discernimento daquilo que Deus quer de cada um de nós.
E às vezes é difícil mesmo, não é? Como é que você vai perceber que você vai ser padre? Você não sabe. Você tem um princípio, você tem a inspiração, você tem a vocação, mas você precisa lapidar isso ao longo da sua vida até o ponto de você ter a certeza de que é isso. Aí sim, identifico que é um chamado de Deus. Mas ao mesmo tempo, você precisa ir lapidando ao longo da vida todas as coisas que estão ao seu redor. Algumas mais breves, mais curtas, outras mais longas, mais extensas, que dependem um pouco mais de paciência, de raciocínio, de compreensão e de intimidade com Deus. Quanto mais íntimos, como Maria e Jesus, neste relacionamento, mais nós conseguiremos entender o projeto de Deus para nós e sermos luz para as outras pessoas. Então pense nisso. Viva plenamente o seu relacionamento com Deus, com o próprio Cristo, e saiba que Maria pode ser essa primeira inspiração para você. Fique então agora com uma bênção muito especial para você e para toda a sua família. A nossa oração de hoje, ela vai para todas as famílias e de maneira muito especial para todas as famílias que estão passando por algum momento de dificuldade. Dificuldade esta que podem vir a partir das incompreensões, dificuldade de conviver com a questão das drogas, dificuldade da distância entre marido, esposa, filhos. Também por todas aquelas famílias que hoje se encontram como se fossem ilhas, onde não há nenhum tipo de relacionamento ou de convivência entre seus pares. Que haja de fato uma compreensão de que a graça de Deus ela é o princípio renovador e de conversão para todos nós, principalmente para as famílias, de onde nasce todas as vocações da nossa igreja, a vocação do serviço, vocação nas nossas comunidades, ou seja, para que todas as famílias se reconheçam assim e possam de fato viver plenamente essa graça de Deus, movidas então pela compreensão, pela compaixão e pela misericórdia. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o verdadeiro amor de Deus. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, escolas autênticas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais se faça nas famílias a experiência da violência, do egoísmo e da divisão. Quem ficou ferido ou escandalizado, depressa conheça a consolação e a cura. Sagrada Família de Nazaré, que nossa Igreja possa despertar em todos a consciência do caráter sagrado e inviolável da família, a sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, escutai a nossa súplica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.